Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de nutrição esportiva. A gente vai ter hoje, primeiro, vamos organizar um pouco a disciplina, vamos ver o que está faltando de atividades, vamos falar sobre alguns informes, e aí depois a gente entra na aula especificamente. Bom, essa disciplina, ela já saiu do roteiro original já há 3 aulas atrás, então a gente já deu uma bagunçada, mas na próxima aula eu prometo para vocês que a gente vai seguir os slides bonitinhos, planejados para a disciplina, organizado, porque na próxima aula a gente vai falar sobre macronutrientes. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas a gente já falou de proteína, a gente já fez cálculo lá. Eu sei que a gente deu embolado, mas eu preciso organizar o fluxo de pensamento, porque esse fluxo de pensamento é importante para a organização da própria, para com isso, gato, da própria consulta de nutrição. Sai daí, gato. Então, por isso que na próxima aula eu vou organizar a cabecinha de vocês com o PowerPoint bonitinho, a gente vai seguindo por ele. Bom, falando sobre trabalho, a gente tem uma atividade, essa atividade é para a próxima semana, e é uma atividade bem simples, mas muito útil. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar duas pessoas do seu convívio, tá? Uma delas pode ser inclusive você, tá? E vocês vão estimar o gasto energético total e definir quanto de energia vocês dariam para essa pessoa. Tá? Então, são duas pessoas diferentes porque vocês vão utilizar duas metodologias diferentes. Primeira forma vai ser uma pessoa que está começando a fazer atividade física agora, uma pessoa que tem um nível, ou até mesmo já faz algum tempo, mas é uma pessoa que tem um nível baixo de atividade física. Oi, Maria. É gasto energético e o que mesmo? Vocês vão definir gasto energético total e valor energético total. Eu vou colocar escrito bonitinho no chat para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Ó. Eu vou digitar aqui e aí vou colocar para vocês. Ó, avaliação do gasto energético total e valor energético total de duas pessoas, podendo uma delas ser você mesmo, tá? Com as metodologias abaixo. Bom dia, Sérgio, tudo bem? É Ingrid. Tudo bom, Ingrid? Você consegue botar também no WhatsApp, por favor? Porque meu chat aqui não está abrindo, não sei porquê. Coloco sim. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá, ó. O grupo do WhatsApp, a atividade está aqui. Agora, chat, atividade está aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a avaliação do gasto energético total e definir qual é o valor energético total de duas pessoas, podendo uma delas ser você. Com as seguintes metodologias. Você vai pegar uma pessoa que tem que ser sedentária ou fisicamente ativa. Sérgio, o que é isso? Lembra que eu mostrei para vocês o material da OMS, de 150 minutos de atividade, de 150 a 300 minutos de atividade moderada ou de 75 a 150 de atividade intensa? Então, eu quero um público que está dentro dessa faixa ou está abaixo dessa faixa. Para quê? Para você utilizar pelo site do NIH, lembra do NIH, aquele que a gente coloca peso, a estatura, que o site está em inglês, aí a gente vai colocando os dados, vai definindo qual é o nível de atividade física e a gente consegue, e o site nos dá a quantidade de energia que ele precisa para manter o peso, quantidade de energia para chegar no objetivo e a quantidade de energia para manter o peso objetivo. Então, para isso, você vai precisar coletar essas informações com essa pessoa. Qual é o objetivo dela, qual é a rotina dela, você vai precisar conversar com ela. Tá? Pode ser pai, mãe, irmã, namorado, filho, só tem que ser adulto. Basta ser adulto. Tá? Isso para o site
do NIH. Então, o indivíduo fisicamente ativo ou sedentário. Já a outra pessoa vai ser pela planilha que a gente vai aprofundar hoje. A gente já conversou um pouco sobre essa planilha, mas a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, né? E aí, nessa planilha, você vai pegar um atleta ou um desportista. E você vai traçar qual é o objetivo com ele. Às vezes o objetivo é hipertrofia, às vezes o objetivo é perda de peso, às vezes é manutenção, melhora de desempenho físico. Não sei, você vai conversar com o seu paciente, com o seu atleta ou consigo mesmo, caso essa pessoa seja você. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai coletar essas informações, vai fazer a avaliação, vai definir qual é o valor energético total da dieta que você quer prescrever. Não é para prescrever dieta, é só para você simular essa primeira etapa do atendimento, que seria julgar qual é o gasto energético do sujeito. Tudo bem? Sérgio, como é que a gente vai te entregar isso? A gente tem que fazer uma introdução de quem é o paciente, idade, sexo, essas coisas? Isso, como se fosse um pequeno caso clínico, tá? E aí você vai me contar um pouco da história dessa pessoa, né? dos fatos que são importantes, relevantes ali para a determinação do gasto energético total e do valor energético total. A gente não vai entrar ainda na distribuição de macronutrientes, porque essa aula a gente vai ter na semana que vem. A partir da semana que vem, porque eu prevejo que a gente vai ficar aí umas 3, 4 aulas falando sobre os macronutrientes. Fala, Maria Beatriz. Você também quer que a gente mande os cálculos? Não, não precisa mandar os cálculos, mas eu preciso que você mande os dados do paciente, peso, estatura, percentual de gordura. Tá? No caso do atleta ou desportista, eu preciso de uma estimativa do percentual de gordura. Eu vou mostrar hoje algumas formas da gente fazer isso. Tá? Ou do percentual de gordura aferido, por bioimpedância ou por alguma outra técnica, como DEXA, ou pelo uso dos adipômetros na academia ou numa consulta prévia que esse paciente teve. Eu vou mostrar também uma equação que dá para estimar o percentual de gordura, mas não é muito boa, não. Principalmente para atletas, ela não funciona bem. Funciona bem para a população em geral. Percentual de gordura também para o paciente sedentário ou só para o desportista? Não, só para o atleta ou desportista. Tá bom. Tá? Sérgio, vale 10 pontos esse trabalho? Isso vai valer a nota de A1, e aí depois a gente vai ter aquela atividade em grupo que eu falei no início do semestre, no final, né? Vai ser para 2. Tá? Então, como é que vai funcionar isso daí? Vocês vão fazer para a semana que vem, e aí vão me mandar. Pode mandar até no próprio grupo do WhatsApp, que eu acho que facilita para todo mundo. Né? Vai lá, salva o arquivo em PDF e manda lá no grupo. Se alguém não quiser mandar pelo grupo, porque as outras pessoas vão ter acesso e tal, manda mensagem, manda individual para mim. Não? Tem uma outra opção que seria colocar no Drive aqui da própria equipe, mas eu acho que pelo WhatsApp vai funcionar melhor. Tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos, então me fala, o que você está com dúvida aí? Eu não entendi, mas como é que eu vou fazer nessa tabela, entendeu? Fiquei meio perdidinha em relação à tabela. Não, é porque a tabela eu vou acabar de explicar hoje. Ah, tá, beleza. Tá? O site, a gente já teve aula do site, vocês já sabem usar o site. Aí, se você está com dúvida no site, volta lá, a aula está no YouTube, vai lá, acessa a aula. Se não me engano, foi a 3ª aula ou a 4ª aula. Né? Você vai lá no site, acessa, assiste novamente para você poder relembrar e fazer o seu trabalho. Tudo bem? Oi, vamos tocar logo a aula, porque essa aula passa voando, é uma aula que eu me empolgo também, então vamos tocar. Bom, então, trabalho fechado.
Vocês estão vendo aí na tela o compartilhamento com a planilha do Excel, correto? Esse é o momento que você fala assim, Sérgio, estou vendo, Sérgio, não estou vendo. E aí, estão vendo? Estou vendo sim, Sérgio, tá certinho. Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é que a gente consiga fazer uma avaliação do gasto energético do paciente, atleta ou desportista, com mais precisão do que aquela história de IOM, de taxa metabólica basal da FAO, ou até do próprio site do NH. Eu quero algo mais preciso. Esse é o meu objetivo. Tá? Então, para começar, eu vou usar como base a planilha aqui. Tá? Então, vamos começar aqui na coluna M, MN. Então, está aqui. Ó. Estão vendo aí na planilha peso, estatura, IMC, percentual de gordura e índice de massa gorda. Eu tenho certeza que vocês já viram o índice de massa gorda lá na avaliação nutricional, só que para algumas pessoas isso passou simples. Tá? Então, eu vou dar uma relembrada nisso para a gente julgar bem o paciente. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu estou trabalhando com um atleta ou com um desportista, eu preciso da análise da composição corporal desse atleta. Porque não dá para trabalhar com o IMC com o atleta. Por quê? Porque o IMC ele não é sensível à composição corporal. Já começa logo de cara com esse problema. Quando eu falar, o sujeito tem um IMC de 25. Por exemplo, o meu IMC, faz um tempo que eu não calculo, estou pesando, a última vez que eu me pesei estava com 79 quilos, dividido por 1,76, dividido por 1,76. Faltou o igual antes. Então, ó, meu IMC está dando 25,5. Aí você fala assim, Sérgio, você tem sobrepeso? Não. Então, e eu não sou um atleta. Tá? Não sou um atleta. Eu sou um sujeito que faz atividade física lá uma vez por semana, vou lá, malho, final de semana às vezes jogo bola, e é isso. Não sou um atleta, não estou competindo e tal, essa história aí, isso já passou. Bom, então, já dá para perceber aí, vou tirar um pouquinho dessas vírgulas, já dá para perceber logo de cara que se eu vou trabalhar com um atleta, o IMC é uma péssima ideia. O IMC é ótimo para fazer análise de composição de população. Aí eu quero saber se a população ganhou peso durante a época da pandemia. Aí eu vou lá, pego os dados da Vigitel, né, que o pessoal liga para casa das pessoas e pergunta qual é o peso e a estatura, dentre uma série de outras questões de saúde, e comparo com os dados antes e depois, e aí falo que, em média, a população ganhou peso. Né? Para uma pesquisa científica, isso funciona bem. Agora, para uma consulta de nutrição esportiva, não. Por quê? O sujeito ele pode ter uma quantidade de massa muscular mais alta, uma quantidade de massa muscular mais baixa, então, um percentual de gordura baixo, então isso acaba impactando muito sobre o peso do paciente. E aí o IMC só vai avaliar o peso e não a composição, então, na realidade, não serve para a gente. Tá? Aí você vai me perguntar assim, Sérgio, então o que vai servir? Vamos lá. O ideal é a gente ter o dado do percentual de gordura. Por quê? Com o dado, eu vou mexendo aqui na planilha e depois eu envio para vocês essa nova versão. Ó, o IMC... Sérgio, uma dúvida. Percentual de gordura para quem tem prótese, quanto que a gente desconta de percentual? Prótese de silicone. Essa é uma ótima questão. Vamos lá. Se eu quero o dado mais preciso de todos, vou ter até que abrir uma apresentação aqui para poder te mostrar a imagem. O ideal é eu fazer o DEXA. Por que o ideal é fazer o DEXA? Porque no DEXA eu consigo fazer um negócio muito legal, que é fazer a exclusão de determinadas regiões da análise. Então, eu consigo tirar da análise o que não é interessante. Deixa eu abrir a apresentação aqui para vocês verem.
Então, estão vendo aí? Esse é um dado, essa é uma imagem do DEXA, né, uma imagem real de uma paciente que eu acompanhei. E observem aqui o seguinte. Se você observar aqui essa região, ó, essa região aqui mais escura, isso daqui é a prótese mamária da paciente, ó. Então tem aqui as duas próteses. Quando eu pego a imagem que mostra a densidade do corpo, elas não aparecem nitidamente. Agora, quando eu coloco só o esqueleto, dá para observar essa mancha mais escura aqui. Só por essa mancha, você já consegue perceber que a prótese ela é relevante. E aí a relevância vai ser maior ou menor, dependendo do tamanho da prótese. Uma coisa é uma prótese de 300, 400 ml, outra coisa é uma prótese de 600, 700 ml, e por aí vai. Então, depende muito do tamanho da prótese. O tamanho da prótese vai fazer influência. Outra questão é a composição dessa prótese. Tem prótese mamária que a textura dela lembra muito a textura natural, ou seja, é um material mais mole, é um material com uma densidade menor. Tem outros materiais que a prótese ela é mais dura, ela tem uma densidade maior. Então, isso é um fator que influencia, porque isso vai impactar no peso da prótese. Tá? No DEXA, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo excluir da análise, tá vendo essa imagem aqui, ó? Ela é feita como? O operador, ele pega ali o mouse igualzinho faz nos programas de edição de imagem, ele vai selecionar aquela região que eu quero excluir da análise. Então, como é que funciona isso? Ele vai excluir da análise essa região onde tem a mama, onde tem a prótese mamária. Sérgio, uma dúvida. Ele impacta, a prótese ela impacta no percentual por causa do peso dela ou porque o aparelho entende como gordura de fato? Então, aí vai depender do equipamento, porque olha só, ela impacta sobre o peso e aí matematicamente ela vai impactar no percentual de gordura, porque ela aumenta o peso de uma forma artificial. Então, só por isso já gera um impacto no percentual de gordura. Não vai gerar um impacto na massa de gordura, mas vai gerar um impacto no percentual de gordura. Dependendo da composição, se você faz bioimpedância, se ela é aquela prótese de solução salina, ela vai permitir uma passagem de corrente elétrica com mais facilidade nessa região, dando a entender para o equipamento que a quantidade de gordura no corpo ela é menor. Notem, se a corrente elétrica passa com facilidade, o equipamento entende que a resistência é baixa, e se a resistência é baixa, significa que o percentual de gordura é baixo. Agora, para o DEXA, essa prótese ela é interpretada como massa magra. Então, a prótese ela não vai ser confundida com gordura por esses equipamentos, ela vai ser confundida com massa magra, com massa livre de gordura. Porque, ó, observe que a densidade da prótese, aqui dessa especificamente que eu estou mostrando, ela tem uma característica muito mais próxima, tá vendo? Escura, muito mais próxima do osso do que da pele com tecido adiposo. Não sei nem se vocês conseguem ver a sombra da pele com adiposo aqui. Bem mais claro. Então, a prótese ela está muito mais parecida com o osso, com material de massa magra, do que com material de massa gorda. Aí você vai me perguntar assim, Sérgio, mas isso é um problema, porque isso vai me dar um erro julgando essa paciente com um percentual de gordura menor do que o que ela realmente tem. Só que tem uma questão aqui. Toda vez que ela fizer a avaliação, ela vai estar com a prótese. As pessoas não pegam a prótese, tiram e ficam sem, depois botam, não. Normalmente as pessoas colocam a prótese e ficam, principalmente as próteses mais modernas, ficam a princípio para sempre. Assim, vou morrer com a prótese. Né? As próteses mais antigas, bem mais antigas, tinha aquela questão que você precisava mudar a prótese depois de um certo período de tempo. Tá? Então, nesse caso, a gente vai estar errando. Tá?
vai estar errando, mesmo se eu seguir essa técnica aqui do DEXA, que é fazer a remoção dessa área rica em prótese. Notem que eu não falei de remoção da prótese, eu falei da remoção da área rica em prótese. Por quê? Porque quando ele isola aquela região, ele está fazendo um recorte que vai tirar tudo que está ali naquele local. Então, vai tirar a pele, o músculo, as costelas, o pulmão, o músculo lá atrás, vai tirar tudo que está naquele cilindro. Então, eu estou, na verdade, retirando uma região enriquecida de prótese. Então, mesmo o DEXA, que é bastante moderno, que é o padrão ouro de avaliação de composição corporal, a gente não tem como excluir perfeitamente a prótese. Para isso, eu precisaria gerar em 3D o paciente para remover a sua prótese. Daria muito trabalho. E tem uma outra questão que eu mostro aqui. O impacto da prótese é muito pequeno. Eu sei que não é uma aula de avaliação nutricional, mas dá para perceber que existe alguma diferença. Então, estou mudando para com e sem prótese aqui, ó. E o principal impacto está na massa total. Então, o percentual de gordura muda décimos, enquanto a massa total muda significativamente. Agora, o que mais vai ser relevante para a gente são próteses metálicas. A prótese metálica, como aparece aqui nesse antebraço, ó, tem vários pinos aqui, uma placa metálica. Essa prótese aqui, ela leva um impacto importante sobre a avaliação, principalmente por bioimpedância, porque a corrente elétrica chega aqui e passa com muita facilidade. Porque é uma placa metálica, então é um ótimo condutor elétrico. Nessa imagem, eu gosto de destacar que tem duas coisas. Tem a placa, que não tem como o paciente tirar, e aqui duas chaves que estavam no bolso do paciente. Então, isso dá impacto no teste? Dá impacto, principalmente quando é uma placa mais comprida. Porém, na próxima consulta ele vai estar com essa placa e a gente pode confiar na variação do resultado. Tudo bem? Mas, Sérgio, eu fiquei com uma dúvida. Mas fazendo a bio no consultório, sem ser o DEXA, quanto que eu tenho que tirar de percentual de gordura para prótese de silicone? Só uma média estimativa. Você não vai excluir o percentual de gordura, você vai excluir o peso. Mas como é que eu vou conseguir ter... Você vai perguntar para o paciente. O paciente sabe qual é a... Mas ninguém sabe isso. Eu não faço a menor ideia. Quando você saiu, você não sabia o volume da sua prótese? Ah, o volume sim, mas aí como é que eu transformo isso em peso? E aí você vai precisar transformar em peso. Como a densidade não é igual a 1, dá para fazer uma aproximação multiplicando isso por 0,85, 0,8 ali. Então, por exemplo, foram 300 em cada seio, isso dá 600 gramas, por exemplo. Aí vou pegar 600 vezes 0,8. Igual 600 gramas vezes 0,8. Eu tiro 480 gramas de massa magra. Tá? Lembrando que o equipamento ele vai fazer uma estimativa de que essa prótese é massa magra, então vai impactar no percentual de gordura. Tá? Eu estou te perguntando isso porque o meu endócrino ele tira de 2 a 3% do percentual de gordura quando eu faço a bio lá, e eu sempre achei isso muito. Então, a gente pode até calcular isso daí. Né? Porque quando você tira a massa magra, né, a prótese, na verdade, tem uma questão conceitual importante aqui. A prótese, pelo que eu mostrei ali no DEXA, a prótese ela interfere no resultado, elevando a massa magra e não a massa gorda. Eu tinha entendido o contrário. Entendeu? Porque a prótese, o equipamento, a bioimpedância, ela não vai entender a prótese como gordura. Ela vai entender a prótese como não gordura, como massa magra. Por quê? Porque a corrente elétrica ele vai passar com mais facilidade. Se você fizer o DEXA, você vê que a densidade desse material é uma densidade mais próxima da densidade do osso do que da densidade da gordura. Então, isso faz com que
o erro esteja, na verdade, não na gordura corporal, mas sim na massa magra. Então, o ideal é você pegar e retirar esse peso da massa magra. Então, deixa eu só ver se eu entendi, Sérgio. Quando a gente faz, deu o resultado lá, 22% de percentual de gordura. Então, teoricamente, eu tenho mais do que 22, porque o aparelho está interpretando a minha prótese como massa magra. Vamos fazer o cálculo aqui certinho para a gente tirar as dúvidas? Vamos lá. Vou te pegar como exemplo. Tá? Então, aqui, ó, o IMC. A gente já viu que a gente não vai fazer, mas eu preciso saber qual é a massa gorda e qual é a massa magra. Eu preciso julgar não o IMC do paciente, mas sim a massa gorda e a massa magra. Que aí eu estou falando de um desportista, de um atleta. Tá? Como é que eu vou descobrir a massa gorda? A massa gorda eu vou descobrir com base no percentual de gordura. Então, esse exemplo aqui, ó, um sujeito de 95 quilos, 1,85 m, 18% de gordura corporal. Então, a massa gorda dele é igual a 95 vezes 18 dividido por 100. Então, ele tem 17,1 quilos de massa gorda. A massa magra vai ser a diferença. Vai ser igual ao peso dele menos a massa gorda. Então, já descobri aqui qual é a massa gorda e a massa magra. Só que no caso da prótese, das próteses de um modo geral, eu vou fazer a exclusão desse valor de massa magra. Então, por exemplo, se a paciente tem 2 kg de prótese, eu vou tirar 2 kg de 77,9. Aí isso vai impactar na proporção massa magra, massa gorda, porque eu reduzi a massa magra. Professor, Fala, Maria Beatriz. uma dúvida. Além de considerar também essa massa gorda e essa massa magra, a gente também vai ter que considerar todos esses fatores aqui embaixo, né? Quanto tempo de atividade ele faz, se ele faz uma... Isso é depois. Primeiro eu estou julgando o corpo do paciente. Professor, Fala, Samantha. como é que calcula a massa gorda mesmo? Massa gorda, eu posso fazer de duas maneiras. Eu fiz uma forma aqui que é direta, tá? Vocês estão vendo a planilha do Excel aí, não estão? Sim. Sim, professor. Então, eu vou pegar o peso dele e vou multiplicar por 18, que é o percentual de gordura, e dividir por 100. Isso é a mesma coisa que fazer a regrinha de 3 assim, ó. 95 quilos está para 100, tantos quilos, que é o que eu quero descobrir, está para 18%. Aí aqui vai ficar o valor do X. Então, X é igual a 18 vezes 95 dividido por 100, ou 95 vezes 18 dividido por 100. Mesma coisa. Tá? Só que eu não gosto muito de fazer regra de 3, prefiro fazer a conta direta aqui, até porque eu gosto de usar o Excel e o Excel entende a linguagem melhor multiplicando e dividindo direto do que montando essas estruturas de regras de 3. Tá? Então, ó, massa gorda vai ser igual ao peso do paciente vezes o percentual de gordura dividido por 100, que é o que está aqui. Ó. Percentual de gordura, como é que calcula, professor? Isso. Vamos lá. A gente tem algumas possibilidades. Vou botar assim em ordem o que é mais preciso para o que é menos preciso. Então, primeiro grau de precisão é o DEXA, que também é abreviado como DXA, que é aquele equipamento que faz a dupla emissão de raio-x, que vocês viram lá em avaliação da composição corporal. Como é que funciona o DEXA? O DEXA é o mesmo equipamento que faz o teste de densiometria óssea do paciente. Alguém aqui não teve aula de avaliação comigo? Professor, Fala, Carlos. eu tive na pandemia, mas a aula prática eu não consegui ir. Então teve gente aí da época da pandemia, então vou ter que ir com calma aqui. Vamos lá.
É que eu já estou com a apresentação aberta aqui, eu vou mostrar para vocês. Ingrid, eu não esqueci de você, tá? Tá bom. Então, vou fazer um resuminho aqui, ó. DEXA, esse é o DEXA, que vocês estão vendo aí na tela. É o equipamento que faz a dupla emissão de raio-x e ele vai, essa parte de cima é móvel, então ele faz o escaneamento do corpo. Conforme ele vai se deslocando, ele vai escaneando o corpo e ele gera uma imagem em 2 dimensões, que é essa imagem que está aqui, do corpo do paciente. Que é essa imagem. Então, ele vai gerar uma imagem achatada e uma série de análises, e aqui tem alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês dos resultados. Isso aqui é uma folha de resultado do DEXA. Tá? Então, ele me dá o resultado. Por exemplo, ele me dá o percentual de gordura ao longo da idade. Então, aqui eu tenho 3 avaliações do paciente. A primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação. Primeira avaliação, ele estava acima da faixa de normalidade para a sua idade, então ele estava em obesidade. Segunda avaliação, ele está aqui, ó, na eutrofia. Terceira avaliação, ele está com percentual de gordura baixo para a sua faixa etária. Ele me dá esse percentual de gordura em relação à projeção para o resto da vida do paciente. Ó. Isso daqui é a tendência do percentual de gordura ao longo da vida. Então, isso aqui para homens e para mulheres é bem parecido. Então, ó, percentual de gordura ele vai subindo. Quando chega próximo aos 40, 50 anos de idade, ele continua subindo, mas de uma forma mais lenta, e depois ele volta a acelerar quando chega na terceira idade. Aqui está a imagem do paciente nos 3 momentos. Então, observem que as regiões em vermelho são as regiões onde tem maior deposição de gordura. Região amarela intermediária, região verde, onde tem a menor deposição de gordura, ou seja, onde tem a maior densidade. Saiu do destaque a imagem que você estava mostrando. Pelo menos para mim. Então, aqui, ó, eu estou na... Não, eu consigo ver, mas está pequeno. São 3 imagenzinhas. Tá bem pequenininho para mim. Não sei se só para todo mundo ou só para mim. Pra mim tá normal aqui, Sérgio. 3 imagens. Para mim, é normal aqui. Tá. Então, Ingrid, talvez seja questão de conexão. Se quiser dar uma atualizada na página, que eu vou mostrando a imagem com calma aqui. Então, vamos lá. Essas 3 imagens, elas são as imagens geradas nos 3 exames. Então, primeiro exame, segundo exame, terceiro exame. O que está em vermelho representa a região com uma densidade menor, ou seja, onde tem mais gordura e menos massa magra. Região verde, onde tem mais massa magra e menos gordura, e a região amarela intermediária. Conforme o paciente foi mudando a alimentação, o nível de atividade física, a composição corporal dele foi mudando, o percentual de gordura foi reduzindo, a imagem ela vai ficando cada vez mais verde. Então, se comparar a primeira imagem com a terceira, a imagem já não tem mais pontos vermelhos, a maior parte é verde. Significa que a densidade desse corpo está mais alta. Se a densidade está mais alta, significa que a quantidade de gordura está menor. Ou a quantidade de massa muscular está maior. Tá? Para responder se a massa magra ou a massa gorda está mudando, a gente tem esse outro gráfico aqui que mostra em rosa, aí que deveria ser vermelho, mas para mim está aparecendo em rosa, né? A massa livre de gordura, ou seja, massa magra. Em preto, a massa gorda. Então, observem, primeira avaliação, massa gorda e massa magra, estão aqui nesse ponto. Segunda avaliação, a massa gorda diminui, a massa magra também diminui. Então, a massa magra caiu e a massa gorda caiu. Terceira avaliação, a massa magra subiu e a massa gorda reduziu. Então, esse é um gráfico que eu gosto de mostrar para as pessoas. Por quê? Se a dieta for bem equilibrada, com um nível de atividade física correta, tudo bem calculado, é possível reduzir massa gorda e aumentar massa magra de forma concomitante. Então,
de forma concomitante, a gente consegue fazer essa mudança de composição corporal. Sérgio, Oi, mas pergunta. nesse caso, mesmo se a pessoa for avançada em questão de atividade física, Isso. Então, toda vez que eu pego um sujeito que está mais próximo do seu limite genético, a minha ambição tem que ser menor. O sujeito está muito próximo do limite genético. O que significa isso? Que é mais difícil ganhar massa magra. Massa gorda até vai mudar, com uma facilidade relativamente maior do que a massa magra. Agora, a massa magra não. A gente vai ficando cada vez melhor condicionado fisicamente, isso vai ficando limitado. A massa magra começa a não mudar mais. E aí eu Mas preciso... depende. Oi, Maria Beatriz. Deixa, pode continuar. Agora, se o sujeito utiliza esteroides anabólicos, inibidor de miostatina e outras estratégias, aí a gente está falando de algo que está burlando a sua limitação genética. Aí eu volto a ficar ambicioso de novo. Tá? Mas numa condição normal de atleta, por conta de doping, por conta de saúde e outros fatores, não tem essas estratégias farmacológicas. Então, quanto mais próximo do limite genético, mais difícil é o ganho de massa muscular. Se eu pego um sujeito totalmente sedentário, para ele ganhar massa muscular, fácil. Quando eu pego um sujeito que está muito próximo do seu limite, ou seja, já está bem condicionado há muito tempo, fica cada vez mais difícil. Então, por exemplo, a gente estava falando da Ingrid como exemplo ali. Se a Ingrid está próximo do seu limite genético, é muito mais difícil para ela ganhar meio quilo de massa magra. Agora, se eu pego alguém que está começando agora, o sujeito treina mal, descansa mal, se alimenta mal e mesmo assim ainda ganha alguma coisa de massa magra. Então, no caso, o que define isso é o limite genético e não o tempo, porque eu ouvi muito dizer que, sei lá, a pessoa que treina mais de um ano, ela dificilmente, é impossível para ela ganhar gordura, perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Já ouvi muito isso. Não, a perda de gordura e o ganho de massa magra são duas coisas que a literatura em vários momentos coloca juntos, porque fala assim catabolismo e aí vai ser catabolismo de ambos ou anabolismo de ambos, mas a gente consegue modular isso, mexer isso. Então dá para trabalhar de uma forma um pouco mais dissociada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso pegar um sujeito que está com uma boa quantidade de massa muscular, né? E eu posso trabalhar, inclusive na próxima aula a gente vai ver os valores, eu posso trabalhar para que ele tente manter essa massa muscular e perder massa gorda. Agora, o ganho de massa muscular, ele é limitado geneticamente porque eu dependo de expressão de RNA mensageiro, dependo de atividade de ribossomo. Então, a estrutura celular para hipertrofia, para ganho de massa muscular, para aumento de actina e miosina, ela é limitada geneticamente. Agora, a redução de massa gorda está muito associado a consumo gastroenergético total, padrão hormonal, e aí eu consigo ainda reduzir a massa gorda. Só que esse gancho aí, professor, do Carlos, Andressa, bom dia. Oi. Tem também a questão da idade, né? Eu também ouço muito falar que para ganhar massa muscular na idade, vamos botar assim na minha idade, 39 anos, é um pouco complicado. Isso. A gente tem... São muitos fatores que vão influenciar, Andressa. A gente tem a idade como um fator importante, é um fator importante. Por quê? A idade impacta no limite genético. Então, o limite de ganho de massa muscular definido geneticamente pelo tipo de fibra muscular que você tem, pela expressão dos seus genes, não é constante. Ela vai alterar, vai ser modificada ao longo da vida. Por quê? É de se esperar, é comum com o envelhecimento, uma redução de massa muscular. Eu já vou para uma outra apresentação para mostrar um outro gráfico para vocês que fala sobre isso. Espera aí, um segundinho. Tem que abrir por aqui mesmo.
Isso aí é lá de fisiologia do exercício. Vou mostrar aqui. Opa. Fisiologia, universo. Prof, Pode falar. você não tem como dar um tempinho maior para a gente poder fazer esse trabalho com mais calma, não? Até para a gente ver direitinho quem a gente quer selecionar. Tipo assim, sem ser semana que vem, mas... Outra semana sim. Ah, tá, beleza. O que ele falou? Vamos lá. Eu vou colocar outra imagem aqui. Estão vendo o gráfico aí na tela de vocês? Um gráfico azul e vermelho? Então, olha só. Esse gráfico aqui, ele é muito legal porque ele mostra duas condições. Em azul, um homem que sempre foi treinado, tá? Homens treinados. Então, esse gráfico ele mostra valores médios, tá? De homens treinados ao longo da vida, então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. Né? E o outro gráfico mostra pessoas que não são treinadas, são homens não treinados, com as mesmas faixas etárias. E no eixo Y, a gente tem a força de pico para a extensão do joelho. O que significa isso? Você bota o sujeito lá na cadeira extensora e vê qual é o máximo de força que ele consegue exercer. Né? Bom, o que a gente vê no gráfico aqui? Que com a progressão da idade, independente de você ser treinado ou não, a massa magra ela vai reduzir. A tendência média é de redução de massa magra, redução de força. Tá? O gráfico mostra a força, mas a gente pode entender isso como massa magra, porque a massa magra ela vai reduzindo ao longo do envelhecimento, principalmente quando entra na terceira idade. Então, vamos analisar primeiro aqui o homem não treinado. 140 de força de extensão, com 20 anos, com 30 anos fica também próximo ali a 140. Aí, para 40 anos, cai um pouco. Quando chega a 50 anos, cai para 120. Com 60 anos já está mais próximo de 100. Com 70 está próximo de 80. E com 80 anos está próximo a 60 newton-metros. Né? Então, tem uma queda aqui, mas a queda ela já se torna perceptível a partir de 30 e mais relevante ainda a partir de 60 anos. Agora, vamos ver o que está acontecendo com o homem treinado. Tá? Então, notem que para o sedentário o pico foi com 30 anos. No homem treinado também, esse pico aqui está próximo aos 30 anos de idade. Então, por exemplo, eu estou com 41 anos, eu já estou aqui, na linha mais próximo da linha dos 40 anos. Eu já não estou mais no meu pico de força. E, se não me engano, foi a Andressa que comentou que a situação dela já está com uma idade um pouco ali acima dos 30. Isso. O que vai acontecendo? Vai sendo cada vez mais difícil se manter com o mesmo padrão de desempenho físico. E observem que um homem treinado, com 20 anos ele tem próximo de 180, com 30 um pouquinho acima, com 40 volta a ficar bem parecido com 20, depois com 50 começa a cair um pouquinho mais, e com 60 ainda está ali próximo de 180, mas já está em valores mais baixos. Depois dos 60, ou seja, de 60 para 70 anos, cai para 160 de força, e com 80 anos cai para 140. O que eu gosto de destacar nesse gráfico? Um homem que sempre foi treinado, homens treinados ao longo da sua vida, quando chegam aos 80 anos, eles têm uma força, aqui, força mesmo, muito próxima de um sujeito sedentário de 30 anos. Então, o que significa isso? Significa que esse sujeito que sempre foi treinado, ele não só parte no gráfico de um valor de força mais alto, ele parte de 180 quando ele tinha 20 anos, mas ele permanece mais próximo desse limite superior e depois ele tem uma tendência a reduzir também. Só que como ele partiu de valores mais altos e retardou essa queda, porque a queda importante mesmo começa com 60 anos. Antes disso, ele conseguiu ficar muito próximo do valor anterior. Agora,
quando ele vai para 80 anos, essa força naturalmente vai caindo, porque é uma resposta natural do nosso corpo ao envelhecimento. Então, se eu pego esse sujeito com 80 anos e faço toda uma intervenção para tentar aumentar a massa muscular dele, é muito difícil. Por quê? Porque ele provavelmente já está próximo do seu limite genético. Eu estou falando de um sujeito que sempre foi treinado. Eu estou falando de um indivíduo que já está na terceira idade há 20 anos. Então, o ganho de massa muscular para ele é muito mais difícil. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas se for um sedentário com 80 anos, olha como ele está distante do seu potencial genético. Ele está lá embaixo, ele está com 60 newtons-metros de força. Então, mesmo ele estando na terceira idade, é muito mais fácil para ele ganhar massa muscular do que o sujeito que está bem condicionado, o sujeito treinado. Isso está associado à idade, isso está associado a características genéticas, isso está associado a fatores como lá, ó, sexo, doenças e lesões, nível de condicionamento físico, ambiente e clima, aspectos psicológicos. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar nesse ganho de massa muscular. Mas uma coisa que a gente percebe logo de cara é que, mesmo para sujeitos sedentários, quando ele chegar próximo aos 30 anos, a força vai estar chegando no seu ápice. Então, notem que se eu pego um sujeito sedentário com 25 anos e ele começa a fazer atividade física, ele naturalmente já ia ganhar massa muscular. Só que com o treinamento ele vai ganhar mais. E vai ser mais fácil. Agora, quando a gente pega um sujeito treinado, fica mais difícil. Isso em relação à força. Agora, em relação a percentual de gordura, mais especificamente em relação à massa de gordura, é mais fácil mobilizar. Ah, Sérgio, mas se o percentual de gordura dele está baixíssimo, está em 5%. Então, de novo, eu vou seguir a mesma lógica. Se está lá em 6%, 7%, 5%, o nosso corpo resiste a essa queda ainda maior de percentual de gordura. Porque isso não é saudável. Tanto não é saudável que a gente vê nas tabelas de referência de índice de massa gorda que valores de massa gorda baixos estão ligados a problemas de saúde, a desnutrição, a queda de resposta imunológica, a queda de perfil hormonal. Então, um exemplo clássico disso é a tríade da atleta. Se eu pego uma mulher com percentual de gordura extremamente baixo e forço para reduzir ainda mais, significa que eu vou precisar de uma dieta mais hipocalórica ainda. Vou precisar aumentar a carga de treinamento, principalmente treinamento aeróbico. O que vai acontecer com o hipotálamo dela? O hipotálamo dela vai entender, olha, essa mulher não está conseguindo comer. Eu preciso reduzir os hormônios sexuais porque eu não posso permitir que ela engravide. Porque ela não está conseguindo se manter, quem gerar um feto. Então, isso é muito comum. Uma mulher com percentual de gordura muito baixo começar a ter alteração de fluxo menstrual, até que chega um ponto que ela para o fluxo menstrual e entra em amenorreia. E aí, quando ela entra em amenorreia, ela passa a ter um perfil hormonal característico de uma mulher que está quase na menopausa, que está ali próximo da menopausa. Porque existe uma queda importante de estrogênio, e essa queda de estrogênio leva à queda de densidade óssea. Por isso que chama de tríade da atleta, porque são 3 fatores. Redução importante no consumo alimentar, com característica de transtorno alimentar. Redução ou ausência de fluxo menstrual, provocada pela inibição hipotalâmica. E, em consequência, essa queda de hormônios sexuais, principalmente estrogênio, existe uma queda de densidade óssea. E aí essa paciente ela tem o que a gente chama de tríade, porque são esses 3 aspectos. Então, observe aqui o seguinte, né? Eu acho que é legal mostrar o resultado do exame, Carlos, porque com o resultado do exame a gente vê que é possível fazer modificações ainda, e inclusive modificações de mudança de composição mesmo. Olha comigo aqui. O percentual de gordura da segunda avaliação para a terceira, aqui, ó.
Percentual de gordura. Tá aqui. Então, ó, o percentual de gordura desse sujeito, ele começa em 27%, cai para 20%, de 20% cai para 14%. Né? Esse não é o percentual de gordura de região, é o percentual de gordura de tecido. Ou seja, eu excluo o osso da análise e faço a análise da quantidade de gordura em relação à massa magra menos o osso. Né? Então, é o que o DEXA preferencialmente utiliza como referência. Né? Então, vocês podem notar aqui que o percentual de gordura sai de 27, cai para 20 e vai para 14. Né? Então, isso está compatível com o que a gente vê no gráfico aqui. Ó. O percentual de gordura cai e depois cai ainda mais. Por quê? Porque a massa de gordura está reduzindo e a massa magra volta a subir. Então, na primeira intervenção, uma intervenção convencional que busca uma queda de peso, né? O sujeito estava acima do peso, ele precisava perder peso, aceitando inclusive a perda de massa magra, e depois tem todo um trabalho de recuperação dessa massa magra e redução da massa de gordura. Né? Então, eu não estou falando que é fácil, eu só estou falando que é possível. Né? Só que para isso ser possível, tudo tem que estar muito bem equilibrado. A gente viu na aula passada as quilocalorias não proteicas por grama de nitrogênio. E a gente viu que para ter uma boa relação de energia não proteica, para que a proteína seja muito bem utilizada, eu preciso consumir uma boa quantidade de carboidrato e de lipídios, mas principalmente carboidrato. Então, se o sujeito não tem um padrão de treinamento compatível com isso, ele engorda. E por isso que para a maioria das pessoas é realmente muito difícil aumentar a massa muscular e reduzir massa gorda. Porque para aumentar a massa muscular, eu preciso de uma boa quantidade de energia que não vem de proteína. Só que para esse excesso de energia não ser convertido a gordura ou não ser estocado na forma de gordura, eu preciso que o nível de atividade física seja autossuficiente. E o problema que a gente vive como espécie hoje em dia é que a gigantesca maioria da população não tem um nível de atividade física suficientemente alto para que a dieta seja equilibrada. E aí a coisa ela fica de um jeito que é difícil de contornar. Por quê? Se eu devo oferecer uma dieta com pouca energia, porque o sujeito gasta pouca energia, significa que a chance de eu desequilibrar micronutrientes dele é maior. Porque quando você faz uma dieta muito restrita, quando você vê, você está contando até fruta que o sujeito come, para poder bater a ingestão calórica. Além disso, se o consumo calórico dele está baixo, eu não consigo proteger essa proteína. Eu acabo fazendo com que uma parte dessa proteína vire energia. E aí isso dificulta o ganho de massa magra. Aí você fala assim, não, Sérgio, eu vou dar a quantidade de energia necessária para que a proteína seja preservada. Aí o sujeito vai ganhar peso. Ganha massa gorda junto. Aí ele vai ganhar massa muscular e vai ganhar massa gorda. O que eu estou querendo dizer com isso? Que da segunda para a terceira avaliação, se esse paciente não tivesse um gasto energético alto o suficiente, ia subir a massa magra, mas a massa gorda ela não ia cair, ela ia ou se estabilizar ou até mesmo subir um pouco. Agora, esse sujeito não, ele tinha um gasto energético alto. Essa é a avaliação de um militar. Né? Ele já tinha um gasto energético alto antes, apesar de estar acima do peso, porque o consumo estava alto. Ele perde peso. E aí depois ele ganha, por quê? Tem uma mudança no padrão de alimentação, mas tem uma mudança no padrão de atividade física. Daqui para frente, ele incrementou um outro treino no dia. Então, a rotina dele era entre a segunda e a terceira avaliação, era fazer uma atividade física aeróbica pela manhã e atividade de força no final do dia. Então, o gasto energético dele subiu o suficiente para que a ingestão proteica alta fosse preservada, fazendo com que essa proteína não virasse energia e ele conseguisse ganhar massa magra. E um treino mais aeróbico pela manhã favorecia mais oxidação de gordura.
com o saldo calórico do dia zerado. Para quê? Para que não houvesse ganhos de peso, ganho de massa gorda, né, ao longo do dia. Então, acaba que essa dieta ela tem que ser muito bem calculada e o gasto energético tem que ser mais alto. Por quê? Porque se o saldo do dia é positivo, ele acaba ganhando alguma massa gorda. Se o saldo do dia é negativo, eu deixo de ganhar a massa muscular que ele precisaria ganhar. Então, eu preciso de uma dieta bem equilibrada de acordo com o gasto. E eu preciso que... Aí entra o papel de outros profissionais. Eu preciso que, por exemplo, o educador físico faça um treinamento físico pela manhã para ele aeróbico que estimule bastante a oxidação de lipídios. Por quê? Porque aí, nesse momento, ele está reduzindo massa gorda. Ao longo do resto do dia, ele está no processo de ganho. Quando vem o outro treinamento é característico de força anaeróbico para estimular microlesões, para gerar aquele processo inflamatório que requer recuperação. E aí ele vai gradativamente, e aí é um processo lento, ele vai ganhando massa muscular e depois perdendo massa gorda, mas num processo muito suave ao longo do tempo. Por isso que normalmente o fisiculturista prefere fazer de outra forma. Ganha massa muscular aceitando que vai ganhar massa gorda e depois corre atrás para perder. Tudo bem? Foi perguntas? Professor, como é que eu faço para calcular o percentual de gordura apenas com o adipômetro? Vamos lá. Então, aqui, ó, vou chegar lá. Percentual de gordura. Né? Deixa eu ver aqui. Da prótese, já falei do... Fechou, então, o DEX aqui. Né? Gráfico de idade também fechou. Bom, vamos voltar agora para a nossa planilha. Então, DEXA é o padrão hoje de avaliação de composição corporal. Se eu puder fazer o DEXA, eu vou fazer o DEXA. Segundo ponto, a gente tem bioimpedância e a gente tem dobras cutâneas. Sérgio, e aí, eu faço bioimpedância, eu faço dobras, o que você recomenda? Eu recomendo que você faça os dois. Por que os dois? Se você faz a bioimpedância, você tem, na realidade, uma estimativa do percentual de gordura. Ponto. Sérgio, mas eu fiz uma bioimpedância lá, multifrequência, que dizia qual era o percentual de gordura de cada região do corpo e tal. Tudo bem. Mas a partir da bioimpedância, você vai ter ali um dado de percentual de gordura que vai servir. Tem um outro aqui que eu não posso deixar de falar para vocês. Eu não vou mostrar, mas tem uma outra técnica que é um software, na verdade é um aplicativo. É um aplicativo de foto do corpo. Né? E esse aplicativo é bem legal, daqui a pouco eu falo, anotei ali só para lembrar. Então, se eu tenho a bioimpedância, eu vou fazer as dobras também, porque eu quero saber como que está a distribuição de gordura nesse corpo. Sérgio, mas aquela bioimpedância multifrequência, ela já me dá. Então, se você tem uma bioimpedância multifrequência, você não precisa executar dobras. Se você for utilizar uma bioimpedância mais simples, como por exemplo aquela da Omron, você vai precisar fazer dobras também para descobrir como que está a distribuição de gordura no corpo. E aí, a gente tem aqui, ó, na própria planilha, eu só mudei a aba, estava na aba, na primeira aba, vim para a segunda. Né? A gente tem aqui, ó, alguns protocolos. Um deles é esse protocolo de 4 dobras, dividido entre homens e mulheres, de acordo com a faixa etária. Então, um homem de 35 anos, eu vou usar aqui esses valores. Vou colocar o valor das 4 dobras, ele vai somar e vai descobrir o percentual de gordura. Então, vamos supor aqui, ó, estou mudando os valores. Quando eu mudo o valor aqui, ele vai estimar o percentual de gordura. Então, a estimativa de percentual de gordura para essas dobras deu 20,87. Tem outras equações? Tem. Aqui em cima tem outras.
Então, aqui está mais ligado a atletas. Homens, 3 dobras, mulheres, 7 dobras. Vamos lá, vou voltar aqui. Então, dobras. Eu posso estimar o percentual de gordura diretamente, mas se você está começando agora nos atendimentos, é melhor que você utilize o percentual de gordura que veio da bioimpedância. E as dobras você utiliza para saber como que a distribuição de gordura está ocorrendo nesse corpo. E aí você vê como que está se distribuindo. E esse aplicativo de foto é um aplicativo que ele estima por inteligência artificial o percentual de gordura baseado nas fotos que o paciente tira. Então tem um protocolo chatinho em relação às dobras, em relação às fotos, desculpa. O paciente tem que estar com o mínimo de roupa possível, aí no caso é roupa de banho mesmo, biquíni, tá? Sunga. E ele precisa fazer as fotos no posicionamento correto. Por exemplo, tem uma das fotos que ele precisa estar com o braço de lado e que o braço de trás ele não pode aparecer na foto, ele tem que ser totalmente tampado pelo braço da frente. Então, essas posições para tirar foto acabam limitando um pouco a sua utilização. Mas ele está bem validado, ele foi validado cientificamente e ele é bem parecido com o DEX, inclusive, os seus resultados. Então, é uma opção interessante, aí você não precisa fazer nem bioimpedância nem dobras. Né? Sérgio, qual é o nome do aplicativo? Deixa eu ver aqui. Depois eu vou ver e vou mandar para vocês aqui, porque eu não estou achando. Tá bom, beleza. Tá? Depois eu vou dar uma olhada aqui e vou fuçar aqui no meu celular para achar. Tá? Bom, então, tá aqui. Descobri o percentual de gordura. Eu sei agora o percentual de gordura do meu paciente. Tá? E aí eu vou colocar o valor ali na planilha. Tá? Então, no caso ali, o exemplo é de 18%. Vou até deixar isso aqui. Então, esses 18% me levaram aos 17,1 quilos de massa de gordura e 77,9 quilos de massa magra. Numa situação de prótese, eu tiro a massa aqui de massa magra, tá? E isso vai mexer com o percentual de gordura. Mas como eu não vou analisar o percentual de gordura, eu vou analisar o índice de massa magra e o índice de massa gorda. Esse valor absoluto aqui do percentual de gordura, ele vai servir para mim só para definir a massa gorda. Porque pensa comigo, se eu chego para você e falo assim, eu tenho 17 quilos de massa gorda no corpo, você vai falar assim, depende do tamanho desse corpo. Se é um corpo muito grande, 17 quilos é pouco. Se é um corpo pequeno, 17 quilos é muito. Então, se eu chego para você e falo assim, meu paciente pesa 100 quilos, tem 17% de gordura. Aí você vai falar assim, 17% de gordura, então significa que ele tem 17 quilos de gordura. Tá, mas se ele tem 2 metros de altura, esses 17 quilos estão distribuídos num corpo maior, então isso representa menos. Se o sujeito tem 1,50 m e tem 17 quilos de gordura, significa que isso está distribuído num corpo menor. Então, por isso que a gente faz o cálculo do índice de massa gorda. O índice de massa gorda, ele é calculado da seguinte maneira. Eu pego a massa gorda e vou dividir pela estatura 2 vezes. Então, nesse caso aqui, deu 4,99. Deu 5, arredondando. Tá? 5. Então, eu vou interpretar esse resultado utilizando... Deixa eu ver se está aqui. Usando a tabela que está aí na tela de vocês, que é a tabela do índice de massa gorda. Então, o índice de massa gorda normal para o sexo masculino é de 3 a 6. Então, esse paciente está dentro de um valor adequado. Sexo feminino é de 5 a 9. Então, se fosse uma mulher, estaria no limite inferior. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas o IMC só tem uma classificação que é para homens e mulheres. E o IMG é separado? Sim, porque o percentual de gordura médio de homens e mulheres é diferente.
Então, eu espero um percentual de gordura menor, eu espero uma massa de gordura menor em homens do que em mulheres. Até porque a estatura média do homem é maior do que a da mulher. Então, o índice ele tem que ser diferente para homens e mulheres, sendo menor para homens do que para mulheres. Então, o índice desse meu paciente está adequado. Está entre 3 e 6. Aí você vai falar assim, Sérgio, tá, mas e a massa magra dele? Vou fazer o mesmo cálculo. Igual a massa magra dividido pela estatura ao quadrado. Então, o índice de massa magra dele, tirar esses. Sérgio, repete só essa fórmula, por favor, que eu não anotei. Toda vez que a gente fala de índice, índice de massa corporal é massa corporal dividido pela estatura ao quadrado. Índice de massa gorda é a massa gorda dividido pela estatura ao quadrado. Índice de massa magra é a massa magra dividido pela estatura ao quadrado. Então, eu pego a massa que eu estou analisando e divido pela estatura 2 vezes, que é a mesma coisa que dividir pelo quadrado. Então, e o índice de massa gorda é massa gorda dividida por estatura ao quadrado, né? Isso. Tá, beleza. E o índice de massa magra dividido pela estatura ao quadrado. Então, ó, a massa gorda dele está adequada, vou botar aqui, ó, quilogramas por metro ao quadrado, quilogramas por metro ao quadrado. E aqui eu vou colocar a classificação, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer bonitinho aqui. Peso dividido pela estatura, dividido pela estatura. Ó. Vamos às classificações. Então, ó, o IMC deu um IMC de sobrepeso, o índice de massa gorda deu eutrofia, e agora vamos analisar a massa magra. Então, ó, o índice de massa magra dele é 22,8. Aqui, ó, sexo masculino, eu não coloquei idade, mas vamos supor que tenha, sei lá, uns 25 anos. A média aqui, ó, é 18,9. Então, a massa magra dele está elevada. Por isso o IMC dele está alto, porque a massa magra dele está elevada e a massa gorda está normal. E aí, resultado, o índice de massa corporal deu alto. Esse paciente está bem? Tá. Ele está saudável, massa gorda está adequada. Aí você vai falar assim para mim, Sérgio, mas ele poderia perder mais peso? Poderia. Vamos descobrir quanto? A massa gorda mínima que ele poderia ter é o valor que o índice de massa gorda daria 3. Ó. Por que 3? Porque a normalidade é de 3 a 6. Então, eu vou fazer 3 vezes a estatura ao quadrado. Ele poderia ter, no mínimo, 10,3 quilos de gordura. Quanto que ele tem? 17. Então, significa que esse paciente pode perder... Eu vou botar aqui perda, para botar o valor certinho. Perda de massa gorda. É igual a massa gorda que ele poderia ter no mínimo, menos o que ele tem. Ele poderia perder 6,8 quilos. Vou botar o contrário para não ficar negativo aqui. Ele poderia perder 6,8 quilos de gordura. Então, agora, notem que eu estou chegando num nível de precisão em que eu estou dizendo para você, olha, o meu paciente ele pode perder peso, mesmo estando eutrófico. Só que tem limite. Qual é o limite? Para ele é a perda de 6,8 quilos. Porque se ele perder além disso na forma de massa gorda,
ele vai estar com uma massa gorda inferior ao que é considerado saudável. Tudo bem? Acabou que eu revisei mais a avaliação do que eu segui com o que eu queria. Tudo bem por enquanto? Sim, professor. Eu não estou dizendo que ele deve perder essa massa gorda. Ele está dentro da faixa de normalidade. Ele pode se manter do jeito que ele está. Ele pode até ganhar. Quanto que ele poderia ganhar? Vamos mexer aqui, vou jogar para cima. Ele poderia ganhar. Ganho de massa gorda. Poderia ser igual a... É de 3 a 6, então 6 vezes a estatura ao quadrado menos a massa gorda que ele tem. Ele poderia ganhar até 3,4 quilos. Então, esse é o máximo de massa gorda que ele poderia ganhar e o máximo que ele poderia perder seria 6,8. Baseado no índice de massa gorda normal. Então, isso é legal porque, com esses valores, eu sei até que ponto eu posso ir permitindo o ganho de peso dele num bulking, que é esse caso de 3,4, e sei qual é o máximo que ele pode perder no caso de um cutting de forma saudável. Ah, Sérgio, mas o atleta não é saudável. Tudo bem. Nosso objetivo é tentar fazer com que ele seja saudável. Se está indo a valores muito baixos, aí a gente está priorizando o desempenho, a estética ou outros fatores em detrimento da saúde do paciente. Aceitando riscos ali relacionados com uma massa gorda muito baixa. Bom, por enquanto, tudo tranquilo. Vamos passar aqui para a estimativa do gasto energético. Já sei avaliar o que pode acontecer com o atleta, ganhar ou perder. E o quanto que ele poderia ganhar, o quanto que ele poderia perder. Agora eu preciso julgar a massa, o gasto energético total dele. O gasto energético total dele, olha que interessante aqui. Eu vou utilizar a equação de Cunningham. Essa equação é uma equação que leva em consideração a massa livre de gordura. E é independente de sexo masculino ou feminino, e eu gosto muito dessa equação justamente por isso. Ela me diz o seguinte, ó, não importa o seu peso, o que importa é a quantidade de massa magra que você tem. E a gente sabe achar massa magra lá. Ó. Massa magra dele, 77,9 quilos. Massa magra é Professor, o peso menos a massa gorda. Fala. Pode falar. Então, para a gente fazer o nosso caso clínico, né, que a gente tem que passar por todo esse processo antes de fazer o GET. A gente tem que fazer tudo isso antes de saber o GET, é isso? Não, na planilha, você precisa saber o que a planilha está fazendo, mas na planilha você só vai colocar os valores aqui, ó. Peso do paciente. Está lá, 95 quilos, 1,85 m, 18% de gordura. E ela vai calcular o resto para você. A taxa metabólica de repouso vai ser estimada a partir da composição do corpo do paciente. Por isso que precisa do percentual de gordura. Ah, Sérgio, mas eu queria atender esse atleta, mas eu não tenho percentual de gordura dele. Isso é um problema, porque o início do nosso diálogo foi: para fazer um bom atendimento de atletas, você precisa conhecer a composição corporal dele. Se você não conhece a composição corporal dele, você vai ficar fazendo IMC, você está perdendo precisão. Você está indo para um caminho que você não sabe exatamente qual é. Fiz até o meu cálculo com vocês, mostrei, olha só, para mim, o IMC vai dar alto, aí você me daria uma dieta para perda de peso. Só que eu não preciso perder peso, eu posso manter com o peso que eu estou, que a quantidade de massa gorda que eu tenho está adequada, massa magra está um pouco mais alta do que a média, está tudo certo. Então, Professor, eu preciso... uma dúvida. Como é que a gente vai fazer o VET? A gente usa o TMB do Res Benedict? Então, esquece Res Benedict. Res Benedict você vai utilizar lá no paciente na clínica. Lá com a Gisele, com a Nájila, vocês vão utilizar Res Benedict. Aqui não. Aqui você vai utilizar a calculadora do NIH
para o sujeito fisicamente ativo, que foi o que eu passei lá no exercício, e vai usar a equação de Cunningham para o atleta. Tudo do Cunningham. Isso. E o fator atividade? Como é que você vai usar o fator atividade? Esse fator atividade que está aqui, ó, 2,18, vou dar bastante zoom aqui. E esse fator atividade que está aparecendo aí, ele vem da onde? Ele vem da descrição das atividades diárias dele. Então, uma boa consulta da área de nutrição esportiva consome um tempo maior, porque eu preciso saber, na anamnese, quais são as atividades que ele pratica ao longo do seu dia a dia. Então, esse 2,18 que está no exemplo aqui da planilha, ele vem de 7 horas de sono, 8 horas de atividade leves, 1h30 de musculação intensa, meia hora de alongamento, 1 hora de natação pesada. Esse é o dia dele. O dia dele foi assim. Aí gerou um fator atividade de 2,18, resultado, gasto energético total estimado, 4.468,7 quilocalorias. Fala. Perfeito. A planilha que calcula esse fator atividade ou tem uma média? Não, é a planilha que calcula. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui, ó, musculação, vou tirar a musculação. Ó. A planilha já automaticamente atualizou o fator atividade e virou 1,9. Por que virou 1,9? Porque eu estou tirando um exercício que é intenso, ali a musculação intensa, 1h30 dessa musculação. Aí ela vai lá e refaz o cálculo do fator atividade. E aí, como o fator atividade mudou, o gasto energético total também mudou. Passou para 3.891,4 quilocalorias. Vou até tirar uma vírgulazinha daqui. Tá bom, professor. Então a gente encara o GET dessa forma. Isso, dessa E forma o eu vou VET estimar o gasto também. energético total dele. Beleza. Então é esse cálculo que tem que ser feito. Isso. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar o valor em horas das atividades que a pessoa desempenha. Então, dá para usar baseado a sua tabela, né? Isso, a minha sugestão é que vocês utilizem aqui mesmo. Tá? Essa planilha aí, essa versão dela, não está com todas as modalidades, não está com todos os tipos de atividade. Tá? Tem uma outra aqui que tem um maior número de atividades. Mas se você não está achando a atividade que o sujeito desempenha, você pode pegar, lembra que eu mostrei, eu peguei o livro lá de Estratégia de Nutrição e Suplementação no Esporte, que lá no final tem os equivalentes metabólicos? Sim, sim. Aí você vai substituir nessa coluna aqui, que são os fatores. Ah, tranquilo. Então, por exemplo, lá não tem essa corrida que a corrida que ele faz é uma corrida mais intensa. Eu vou ver qual é a velocidade. Professor, Eu vou substituir esse número 8 aí pelo match lá da tabela. Fala comigo. professor, você não quer cardápio, você só quer os valores. Não quero cardápio, eu quero só a definição do gasto energético total e do valor energético total. Como é que você já definiu qual é o gasto? Você já estimou aqui, o gasto desse meu paciente é esse, 4.468,7. Aí você vai me dizer qual é o valor de energia na dieta que você vai dar para ele. Esse paciente aqui, ele pode perder peso, pode perder 6,8 kg de gordura, ele pode ganhar 3,4 kg de gordura, ou ele pode se manter do jeito que ele está, porque a massa muscular dele está adequada e a massa gorda também. Na verdade, a massa muscular dele está até aumentada. E aí você vai me dizer o que você vai fazer com ele, baseado no quê? Nos objetivos dele. Por isso você vai conversar com uma pessoa de verdade. Porque a pessoa de verdade vai te dizer o que ela quer. Ou se você vai se autoavaliar, por exemplo, a Ingrid pode estar pensando, eu vou me avaliar. E aí, Ingrid, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é manter, meu objetivo é melhorar desempenho, meu objetivo é perder massa gorda. E aí você vai projetar um valor energético total de dieta, né? A prescrição vai ser baseada nesse valor energético total, de acordo com o objetivo. Só que o objetivo ele tem que ser dentro de margens saudáveis que vocês já sabem avaliar a partir do índice de massa gorda e de massa magra. Se você avaliar um paciente, o paciente está com a massa magra baixa, você vai precisar dar para ele uma dieta hipercalórica,
para aumentar essa massa magra. Ah, não, mas eu estou atendendo uma bailarina, ela quer continuar perdendo peso. Aí a gente está saindo do que é saudável. Não posso permitir que uma paciente que está com uma massa muscular baixa continue buscando perda de peso, porque isso vai impactar numa redução ainda maior dessa massa magra. E isso significa que eu estou falando de desnutrição. Aí você vai falar assim, ah, Sérgio, mas a paciente quer muito. Aí a gente sai do conhecimento técnico e científico e vai para uma outra esfera. Porque aí você já está deixando de lado a sua preocupação com a saúde do paciente e aceitando, cedendo a essa questão social aí de continuar perdendo peso e tal. E aí eu vou ser muito sincero com vocês, tem nutricionista que vai fazer, mas eu não. Por quê? Depende muito, para ela continuar perdendo peso, ela depende de muitos fatores e, de um modo geral, nesse exemplo que eu estou citando aqui, isso não vai ser saudável. Ah, eu posso fazer o acompanhamento de marcadores de função renal, função hepática, função metabólica do paciente e continuar com essa perda de peso? Até pode, só que você está correndo um risco alto de ter queda de resposta imunológica, queda de albumina, edema e por aí vai. Dúvidas, turma? Professor, eu estou com algumas. Essa parte de atividade muito leve, moderada e tal, isso aí é a rotina do dia a dia do paciente, né? Tipo, se ele trabalha sentado, essas coisas, certo? Isso. Que é o mesmo debate que a gente fez no outro dia. Né? Tá, a segunda coisa, rapidinho, se você não colocar nada em atividades muito leves, a planilha vai entender que o que falta para chegar aqui, ó, em 24 horas, é atividade muito leve. Para você não precisar ficar, passa meia hora comendo, 1 hora se arrumando e tomando banho, isso tudo é muito leve, aí você não precisa colocar. Não. Tá. Você vai avaliar a nossa estratégia do tipo, se esse paciente aqui, por exemplo, no meu caso, eu quero me manter. Eu não quero nem aumentar nem diminuir. A minha estratégia é básico. Você vai avaliar isso também? Ou você vai deixar a gente livre para pensar o que a gente quiser de objetivo para o paciente? Vocês são livres. Eu só vou intervir se tiver alguma coisa extrema. Mas, por exemplo, você chega para mim e fala assim, eu estou com uma massa gorda, o índice de massa gorda deu 5 e eu quero ficar com essa massa gorda mínima aqui. Tá ótimo. Bem. Tá. E a última coisa, para a gente calcular o percentual de gordura, eu fiquei ainda um pouco na dúvida. São essas 4 coisas que você citou, mas a gente não tem acesso a isso, né? Tipo, um paciente real que a gente vai consultar hoje para fazer o trabalho. Como é que eu vou calcular esse percentual de gordura na prática, sem ter acesso ao DEX, à biopedância, enfim? Vamos lá. Lembra lá da calculadora do NIH? É o site? Isso, aquele Sim. site do Body Planner. Então, Sim. quando você vai para o modo avançado, né, controles avançados, eu vou colocar um print aqui. Ele vai estimar o percentual de gordura. Mas no caso que a gente tem que te entregar o site e aqui da planilha, eu posso mesmo assim usar o site como referência? Só para a estimativa do percentual de gordura. Tá. Show, beleza. Que aí lá no modo avançado, ele te dá a estimativa do percentual de gordura. Mas se você quiser, você pode pegar um dado de percentual de gordura antigo do paciente, só para fazer os cálculos ali, só para usar esses conhecimentos que a gente está obtendo agora. Professor? Sim. A entrega é para a semana que vem? O pessoal está reclamando, vamos deixar a entrega para o dia 1º de outubro. Tá? 1º de outubro. Professor, peraí. E a gente vai colocar no Canvas? Ou... Não, manda lá no grupo do WhatsApp. Manda no grupo do WhatsApp? Não é melhor mandar para o seu e-mail? Não, manda para o meu e-mail não, porque senão eu vou ter que ver o e-mail de cada um dos alunos. Se você quiser, você pode mandar até para o meu WhatsApp pessoal.
Que aí eu já estou com o WhatsApp Ah, tá. aberto aqui, eu só pego. Mas deixa para fazer o envio no momento da aula, que aí eu abro Tá. e vou recebendo e vou dando o ok, tá? Beleza. Professor, Oi. deixa eu só tirar minhas dúvidas aqui para eu poder ver se eu entendi. Primeiramente, então essa parte toda aqui é só pegar, botar os dados do paciente, a gente acha o get, verifica, vê as atividades da rotina. Aí vamos supor, dar um exemplo. Eu vi aqui, vamos supor, o paciente ou a paciente pratica jiu-jitsu, faz um crossfit, algo do tipo. Aqui não tem. Como é que eu faço? Ó, aqui tem, aqui, ó, natação, spinning, tá, não tem o que você quer. Você vai pegar a tabela lá no anexo do livro de Estratégia de Nutrição e Suplementação no Esporte e vai identificar qual é o equivalente metabólico. Eu já te adianto que lutas tem um equivalente metabólico igual a 10. Eu vou até deixar o lutas aqui para você. Tá. E aí você vai pegar a descrição dessa atividade e vai mudar esse número aqui na tabela. Ó. Por exemplo, eu quero uma corrida que não é essa corrida leve de 8, 9 km por hora. O sujeito está fazendo uma corrida de 14 km por hora. Eu vou lá na tabela, vou ver qual é o equivalente metabólico de uma corrida de 14 km por hora e vou colocar no lugar desse 8 aqui. Aonde que está essa tabela, Sérgio? É o anexo desse livro aqui de Estratégia de Nutrição e Suplementação no Esporte. Mas a gente acessa isso aonde? Você colocou em algum lugar? Biblioteca virtual. Ah, tá. Beleza. Tem lá na biblioteca virtual de vocês. Tá, então a gente não altera na parte vermelha, a gente não vai botar na parte azul, na parte amarela. A gente vai mexer na parte branca, então. É isso? Isso. Que Tá. é na coluna do fator aqui. Tá. Então, vou dar esse exemplo para você aqui. Ó. Vou lá no livro e vou pegar essa corrida aqui. Ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Correr 14. Aqui, ó. Correr a 15 km por hora. Não tem 15, tem 14,5 ou 16. Vou botar aqui, ó. Correr a 14,5 km por hora. O equivalente metabólico é 15. Vamos supor que essa corrida dele. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Ó, a corrida dele é com equivalente metabólico igual a 15, porque é uma corrida de 14,5 km por hora. Mudei para 15 e vou botar aqui o tempo. Vamos supor que ele corra meia hora, 0,5, a 15. Tá. Aí eu vou botar aqui, ó, o tempo em horas, mudei o match e já vai automaticamente corrigir lá em cima. Já pulou para 5.046 quilocalorias gastas no dia. Equivalente metabólico é o MET, né? Isso, é o match. Ah, tá. Beleza. Tá? Eu estou sugerindo utilizar o anexo do livro, mas tem as tabelas de match que tem no compêndio de atividade física, você consegue no Google, você consegue em outros livros também. Tá? Só que esse livro aí todo mundo tem acesso pela biblioteca virtual. Aí minha última dúvida é a seguinte, aí eu fiz isso, entendi, aí eu vou debater para descobrir quais são. Aí esse meu VET é livre, né? Porque eu que vou descobrir qual é o meu valor energético total para esse paciente. Isso. Tá bom, então. Perfeito. Era isso mesmo. Então, o prazo ficou até dia 1º de outubro, né? Isso, 1º de outubro. Tá bom. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Professor, só uma dúvida. Essa parte toda é o que a gente vai fazer no trabalho? Isso. Vocês estão chamando de toda, mas é rápido isso daqui. Você vai gastar mais tempo conversando com o paciente. Fala, Ingrid. Não tem mais dúvida não, Sérgio. Esqueci de baixar a mão. Obrigada. Carol está falando da reunião de estágio. Então, turma, galera, hoje a gente passou um pouquinho do tempo, então eu vou finalizar direto sem música. Espero que vocês tenham curtido. Próxima aula eu
ficou com dúvida, próxima aula me pergunta que eu começo a aula tirando as dúvidas sobre essa estimativa aqui. Tá ok? Pode enviar essa tabela, professor? Eu vou mandar lá no... Vou salvar aqui e vou mandar lá no grupo do WhatsApp agora para vocês. Tá ok? Turma, beijo, um abraço. A gente se vê semana Valeu, que vem. Sérgio. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, professor.